Êxodo 34, do 1 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha, nem gado se apresentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se a Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Nesse texto aqui, Deus manda que Moisés refaça as tábuas que ele havia quebrado quando desceu da primeira vez. E pediu para que Moisés subisse sozinho. É por isso que eu coloquei o tema dessa meditação: um momento a sós com Deus é necessário. Muitas vezes a gente não pensa na importância que tem nós estar a sós com Deus. Nos nossos a sós com Deus, nós podemos muitas vezes falar com Moisés aqui: perdoa o pecado. E nós no a sós com Deus podemos dizer: Senhor, eu fiz isso, confessar os pecados. E às vezes a gente não pensa ou não dá o valor que tem esse a sós com Deus. Mas é necessário na vida do cristão o momento a sós com Deus. Sem esse a sós com Deus, a vida cristã está capenga, está em falta, está em falha. Porque o a sós com Deus é que faz a diferença na vida do cristão. O primeiro tópico que eu coloquei aqui para a gente pensar é por que Moisés precisava desse momento a sós com Deus. E aqui eu relatei 3 coisas importantes. Primeiro, Moisés precisava estar sozinho para aprender o que ele não havia entendido a primeira vez. Ele já tinha tido um momento a sós com Deus um pouco antes. Mas algumas coisas ele talvez não aprendeu da primeira vez. Então isso mostra que nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Não é uma vez e pronto, acabou. Nós precisamos ter momentos repetitivos a sós com Deus. O Moisés não aprendeu tudo na primeira vez. Por mais que estava a sós com Deus, ele precisou voltar no monte e estar ali a sós com Deus. O que Moisés precisava aprender neste momento? Moisés precisava aprender suas responsabilidades. Moisés tinha responsabilidade com Deus e com o povo. Mas olha só, ele quebrou as tábuas de Deus por causa do povo. Então não estava muito clara as suas responsabilidades. Por ele ter feito isso, mostra que não estava muito clara na sua cabeça. Como pode alguém quebrar as tábuas da lei no momento de ira, onde Deus havia escrito? Porque ficou irado com o povo. Como pode? Então talvez ele precisava aprender algumas coisinhas, né? Muitas vezes deixamos de fazer as coisas para Deus porque nos decepcionamos com alguém da igreja. Culpamos Deus pelo erro do povo ou de alguém, ainda que alguém erre conosco. Não podemos parar, pois diante de Deus, ainda que você tenha motivos, a responsabilidade dos teus atos é tua. Você, ainda que tenha motivos, né? Se você vier fazer aquilo que diante de Deus é errado, você será culpado.
As nossas responsabilidades diante de Deus são nossas. Nós não podemos transferir a ninguém. E tem muitas pessoas se apoiando nisso. Ah, lá na igreja isso, lá na igreja aquilo, então não vou mais. Ou se for para ser igual a fulano, também não sou. Como que se isso nos justificasse? Nós não seremos justificados pelo erro dos outros. Cada um dará conta do seu. Ainda que tenhamos motivos, mas não nos isenta das nossas responsabilidades. Moisés precisava aprender o compromisso com Deus. Ele tinha responsabilidade com Deus e com o povo, mas quebrou as tábuas da lei de Deus por se irar com o povo. As tábuas das leis eram de Deus. Era para guiar o povo. Como que pode ele descer no momento de ira quebrá-las? Como que pode? Então, ele precisava aprender que havia compromisso sobre ele, que não dependia mais de ninguém. No capítulo 16, está relatado algumas coisas muito importantes a respeito do maná, né? O Moisés aqui, nesse ato dele, ele mostrou que ele estava prestando mais atenção nos atos do povo do que nos atos de Deus. O que Deus já havia feito pelo povo? Era lícito ele quebrar as tábuas? Ou ele poderia ter quebrado as tábuas naquele momento de ira? Então ele prestou mais atenção nos atos do povo do que nos atos de Deus. No capítulo 16, vemos que Deus ele vê até as nossas murmurações. E muitas vezes a gente não está com a nossa mente aberta para isso. Mas Deus não apenas vê as nossas murmurações, Ele responde às nossas murmurações. O maná foi Deus atendendo a murmuração do povo. Mas mesmo Deus tendo suprido a queixa do povo, o povo não alcançou seu maior objetivo. E qual era o maior objetivo do povo de Israel? Terra prometida. E nós sabemos o que aconteceu com esse povo que murmurou contra Deus e recebeu o maná por 40 anos. Mas o maná foi fruto de uma murmuração do povo. Olha só o que diz o texto, a partir do verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? O que Deus ouviu do povo? A murmuração. E muitas vezes a gente não está consciente de que Deus ouve as nossas murmurações. Mas não apenas ouve, Ele atende às nossas murmurações. Só que, quando Deus atende às nossas murmurações, nós perdemos o objetivo final. Apenas 2 de todo esse povo aqui entrou na Terra Prometida. Então nós não podemos perder de vista que o nosso compromisso com Deus, ele é muito mais sério do que nós estamos levando. Moisés precisou voltar no monte de Deus, no a sós com Deus, para aprender grande compromisso. Moisés precisava aprender a depender só de Deus. A gente vê no contexto que ele era muito ligado ao povo. Isso é ruim? Não é ruim. Mas ele precisava aprender a depender só de Deus. O povo se queixava de tudo. O povo sempre vai se queixar de tudo. Mas nós não, o homem de Deus ele não pode ser levado pela queixa do povo. Ele deve saber que a sua dependência é somente de Deus. O relacionamento de Moisés com Deus foi afetado
pelo relacionamento de Moisés com o povo. Muitas vezes o nosso relacionamento muito íntimo com o povo impede a nossa intimidade com Deus. E a gente não vê isso. Quando que a gente vê isso? No a sós com Deus. No a sós com Deus a gente percebe. E é por isso que nós precisamos ter esses momentos de a sós com Deus. Moisés amava tanto o povo que pecou contra Deus por causa do povo. Gente, pode? Um grande homem como Moisés pecou contra Deus por causa do povo. É quase inconcebível um negócio desse. Mas isso é para que nós venhamos a entender que se Moisés, que era Moisés, cometeu isso, nós também estamos sujeitos. Um líder precisa amar o povo, mas pode errar com Deus por causa do povo? Não. Um líder não pode cometer um pecado desse, um deslize desse. Mas Moisés cometeu. Então, se Moisés, que era Moisés, se Arão, que era Arão, cometeram, nós também estamos sujeitos. Então, se Moisés precisou de um a sós com Deus, quanto mais nós. E trazendo aqui, quando foi o teu último a sós com Deus? Quando você teve aquele momento de se derramar diante do Senhor, de fazer como Moisés aqui, se prostrar diante do Senhor, se encurvar diante do Senhor e adorar o Senhor verdadeiramente, quando foi? Quando foi seu último a sós com Deus? Nós não podemos nos esquecer que os nossos momentos a sós com Deus são necessários. Que mais que Moisés? Por que Moisés precisava estar a sós com Deus ali no monte? Moisés precisava estar sozinho para adorá-lo e honrá-lo diante do povo. Muitas vezes é difícil honrar a Deus e adorar a Deus diante do povo. Muitas vezes é difícil, sabe por quê? O povo muitas vezes tem a visão errada a respeito de um líder. Mas muitas vezes as pessoas têm visão errada a respeito da nossa vida cristã. Não estou falando só de líder aqui, mas da vida cristã. E muitas vezes nós temos dificuldade de adorar a Deus diante das pessoas, diante do povo, ou por vergonha, ou por timidez, né? Ou por alguma influência, diversas muitas vezes. Deus estava preparando Moisés para um momento posterior. Qual o momento que Deus estava preparando Moisés? Números 20, versículo 7 em diante. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Olha o que aconteceu. Era para Moisés honrar o Senhor, santificar ali diante do povo, mas ele não fez conforme o Senhor disse. Por acaso vai sair água dessa rocha? Era para dizer isso? Não era. Era para ele chamar o povo e honrar o Senhor e tocar uma vez na rocha, porque a rocha simbolizava Cristo. Ele tocou 2 vezes. Então, Moisés ele precisava aprender a honrar Deus diante do povo. E ele falhou. Se Moisés falhou, o que vocês acham que vai acontecer comigo? O que vocês acham que vai acontecer contigo? Nós iremos falhar também. Mas isso nos justifica? Não. Isso vai fazer com que Deus passe a mão na nossa culpa e no nosso pecado e não nos puna como puniu Moisés? Não, por certo não.
Então nós precisamos aprender, nos momentos a sós com Deus, a adorá-lo publicamente. Nós precisamos aprender, nos nossos momentos a sós com Deus, a honrá-lo publicamente, a glorificar o Senhor publicamente. Foi isso que Moisés precisava ter aprendido lá no a sós com Deus. Terceiro, Moisés precisava estar sozinho com Deus para ter uma nova experiência. Ele já tinha tido uma experiência um pouco antes. Ele já havia passado 40 dias no monte com o Senhor. O Senhor já tinha escrito nas primeiras tábuas de pedra. Então ele já tinha tido uma experiência com Deus. Mas ele desceu e o povo havia se corrompido e ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. O tempo que Moisés havia passado no monte foi prejudicado por um bezerro de ouro. Ainda que foi por amor a Deus, as tábuas jamais deveriam ter sido quebradas. Ele quebrou no momento de ira, ele se irou com o povo, porque o povo errou, fez um bezerro de ouro, tal, pecou contra Deus. Mas ele vai e quebra as tábuas, que era para ensinar o caminho para o povo. Ele precisava de uma nova experiência com Deus. Os momentos a sós com Deus, nós precisamos buscar uma nova experiência. Nós não podemos nos satisfazer com as experiências que já temos, ou que já tivemos. E muitas vezes a gente vive na nostalgia. Oh, mas era bom, por exemplo, né? Aquele tempo que nós ia no monte, como era bom. Mas você vai hoje? Como era bom o tempo que a gente reunia para estudar a Bíblia, né? Toda semana. Mas você faz hoje? Como é bom a gente ir na casa do irmão fazer um culto, tal. Mas você faz hoje? Como é bom visitar os irmãos, orar pelos enfermos, ir nos hospitais. Você faz hoje? Então, muitas vezes, nós vivemos só da experiência passada. Nós não temos novas experiências com Deus. E isso faz toda a diferença. E muitas vezes é por um bezerro de ouro. Acontece alguma coisa, alguma decepção na nossa vida e nós paramos. E aí, nós só temos aquelas experiências lá para contar. Nós não temos novas experiências com Deus para repartir com os irmãos. E isso faz toda a diferença quando nós temos novas experiências com o Senhor. Volta um pouquinho no capítulo 32, na primeira experiência de Moisés com Deus. Capítulo 32, do versículo 1 em diante, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram as ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e oferecem-lhe sacrifício, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, eu consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo:
para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que o possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Moisés ainda não tinha tido essa experiência. Esse momento a sós com Deus foi para que ele tivesse uma nova experiência. Moisés ainda não havia vivido a experiência de ver Deus irado contra o seu povo. Ao ver, se tornou um verdadeiro líder. O momento ímpar da liderança de Moisés foi este momento com Deus. Esse a sós com Deus. Porque quando Deus quis destruir o povo, então ali se levantou um grande líder. Mas Moisés não era? Moisés não era um grande líder? Com certeza era. Mas ali foi potencializado. A liderança de Moisés foi potencializada. Ele fez algo que um líder deve fazer pelo povo. Ele intercedeu a Deus pelo povo. Mesmo sabendo do seu pecado. Mesmo sabendo que o povo estava pecando contra Deus. Ele se levantou e intercedeu. Esse é o papel de um verdadeiro líder do povo de Deus. Ainda que o povo peque, o líder se coloca diante de Deus e intercede pelo povo. Um grande líder, ele é formado nos momentos a sós com Deus. Não é em seminários, em faculdades, não. Um grande líder, ele é forjado, ele é formado nos momentos a sós com Deus. São nesses momentos que um líder tem as suas experiências e tem seu direcionamento para liderar o povo de Deus. É no a sós com Deus que Deus forja os valores de um líder. Se Moisés não tivesse os seus valores forjados por Deus, por certo, ele não intercederia neste momento. Porque a proposta de Deus para muitos seria irrecusável. Eu destruo esse povo rebelde e crio uma nova nação a partir de ti. Que proposta! Vinda de Deus. Muitos, glória a Deus, aleluia. Vamos começar hoje, Senhor. Mas será que era isso mesmo? E a promessa a Abraão? E a promessa a Isaque? E a promessa a Jacó? Então, muitas vezes, é no a sós com Deus que os nossos valores são forjados. Moisés lembrou do que Deus havia prometido aos seus antepassados. Nem sempre começar de nós é um bom negócio. Nós precisamos dar continuidade, porque a obra é de Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Então nós precisamos dar continuidade. A honra é de Deus, não é nossa. Se nós estamos na obra de Deus para angariar fundos, né? Entre parênteses, para nós, estamos com a nossa visão errada. Nós precisamos de uma sós com Deus para que os nossos valores sejam forjados. É no a sós com Deus que Deus trata da vaidade do líder. É difícil lidar com a nossa vaidade. Nós cristãos, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. E são nesses momentos que Deus trata da nossa vaidade, porque senão nós colocamos em risco a obra de Deus. É nos momentos a sós que Deus trata do nosso ego. Deus é Deus. Nós somos apenas servos. Na caminhada com Deus, são os nossos atos que contam. Ainda que nós andemos no meio de uma multidão, Deus te vê.